Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Donald Trump, então, faz um anúncio mundial, né? Agora há pouco ele publicou na sua rede social, nós vamos ler isso tudo agora. É muito importante. Você vê que o que é o poder, né? Na mão de um homem, né? E esse poder, ele usar o veneno para se transformar no remédio. O homem sábio, ele pega o veneno e ele transforma em remédio. Assim como o veneno de uma cobra, né? E que é justamente isso na prática, né? Então, o que ele fez? Por que eu estou falando isso? Porque ele participou, entre aspas, da guerra, né? Ele participou da guerra, não participando, ele participou. Ele fez um ataque certeiro, sem nenhuma vítima. Isso chama-se responsabilidade. Mostrou força, mostrou lado, de que lado ele estava, ao lado de Israel, do lado certo, e ele dá um checkmate. Ele diz que a guerra vai acabar nas próximas horas e essa guerra será conhecida como a Guerra dos 12 Dias. A história vai contar a Guerra dos 12 Dias. Ele fez a publicação agora. Vamos lá. Trump diz que Irã e Israel concordaram com o cessar-fogo completo. Em uma rede social dos Estados Unidos, ele afirmou que o conflito será encerrado dentro de 24 horas. Israel e Irã ainda não confirmaram o acordo, mas, né, o presidente dos Estados Unidos anunciou, agora há pouco, que eles chegaram no acordo, tá? De acordo com Trump, nas próximas horas, os dois países concluirão as operações militares que ainda estão em andamento. Depois disso, os ataques serão suspensos e a guerra chegará oficialmente ao fim dentro de 24 horas. Partindo do princípio de que tudo funcionará como deve, o que acontecerá? Gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a resistência, coragem e inteligência para encerrar o que deve ser chamado de a Guerra dos 12 Dias. O presidente americano afirmou ainda que o conflito poderia durar anos, destruir todo o Oriente Médio, né? E se você olhar aqui, mesmo em inglês, né, a publicação dele, você consegue ver o número 12 lá, ó. Olha lá, ó, 12 dias, né? 12 10, né? Então tá lá 12 dias, né? Tá lá, a Guerra dos 12 Dias. Tá, vamos lá. O anúncio de cessar-fogo acontece um dia depois de Trump falar que o Irã deveria ter uma mudança de regime de 2 dias e 2 dias depois bombardeou, né? Pouco antes da declaração de Donald Trump, a imprensa estatal do Irã noticiou explosões em cidades iranianas. Além disso, autoridades iranianas chegaram a ordenar que moradores israelenses deixassem cidades próximas. Então, o conflito, ele até esse presente momento, ele não foi confirmado pelos dois países. Se pode chamar o Irã de país, né? Eu me recuso a chamar aquilo de país. País para mim, pessoal, país para mim, sabe o que é? É quando tem eleições e o povo escolhe, né? E o povo escolhe. Então, se você tem um país que você não escolhe o seu representante, né, isso para mim não é considerado, né? Sinceramente.
Então, nós vamos aguardar nas próximas horas se isso vai ser confirmado entre os dois países, né? Países aí. E no decorrer da noite, a gente vai aguardar, então, se eles vão respeitar, né, esse acordo. Porque se tem um acordo e um desrespeita, o outro vai atacar, com certeza. Rapidinho agora, a brasileira, hein? A brasileira, a gente já volta com mais informações. A brasileira que estamos acompanhando aqui, vamos ver? A brasileira que caiu na trilha de um vulcão na Indonésia espera por resgate há 4 dias. Ela foi localizada à distância por socorristas e não esboçou nenhum movimento. As condições climáticas e a falta de estrutura atrapalham o resgate. Um vulcão ativo com 3.700 metros de altitude. Foi no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia, que a publicitária Juliana Marins, de 26 anos, caiu. No sábado, turistas usaram um drone e conseguiram visualizar Juliana no penhasco, mexendo os braços. Naquele dia, autoridades da Indonésia chegaram a divulgar a informação de que ela havia sido localizada pelos socorristas. Mas a família descobriu que as informações não eram verdadeiras. Então, sim, foi uma comoção geral, a gente chorou, emoção, tudo, minha mãe abraçando todo mundo, enfim. E aí a gente descobriu que era tudo mentira, porque ninguém nunca nem viu Juliana. Hoje, autoridades da Indonésia disseram que a publicitária foi enfim localizada pelos socorristas e estava visualmente imóvel a uma distância de cerca de 500 metros da trilha. Quando você tenta subir essa encosta, seu pé afunda como fosse uma areia fofa numa praia. Se você pensar que aquele material ainda está numa encosta, que tem uma certa declividade, uma subida, então esse material ele pode também ir deslizando à medida que você tenta subir essa encosta. A operação está parada. Eles retornaram para o acampamento base e só vão continuar amanhã de manhã. Juliana vai continuar lá essa noite toda, sozinha lá, e tá frio. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Juliana estava no segundo dia de trilha e teria dito que precisava descansar. O grupo, formado por 5 estrangeiros e um guia, seguiu em frente. Juliana teria tentado voltar sozinha e caiu. O guia foi ouvido pela polícia local e negou ter deixado a brasileira para trás. Disse que o combinado era esperá-la mais à frente. O Itamaraty diz que acompanha junto às autoridades. Coitada, né? Então lá não é pedra. Ela parou ali. O vulcão é muito alto. Então ela desceu e ela parou. Não é pedra, porque se fosse pedra, ela teria caído lá para baixo, né, até o final, mas não é pedra. Só que é areia, né, pessoal? E ela não consegue voltar, porque você vai pisando, vai voltando. E ela talvez quebrou o pé, não sei, né, pessoal? Pode ter quebrado ali o perna, braço, não sei. Como é que você vai sobreviver? Né? Complicado, né? Vambora, que já tem informações aqui sobre o fim da guerra, hein? Vamos ver? Michel, como é que está a situação por aí, hein? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Eu vou fazer um relato, Leandro, com a sua licença, para mostrar como está a situação em Israel. Agora de noite, claro, sempre há maior tensão, maior medo de ataques do Irã. E hoje, agora há pouco, pela segunda vez no dia e pela 11ª vez desde o início da guerra, eu fui abordado pela polícia israelense, porque eles estão verificando se as equipes da imprensa internacional estão cometendo algum tipo de violação da lei, porque, claro, a CNN respeita as imposições da censura militar israelense, então a polícia aborda constantemente os jornalistas, algo que não era comum em Israel, em outros conflitos isso não aconteceu, e agora vem acontecendo com maior intensidade e com maior frequência. Eles querem saber se as equipes estão filmando algum local estratégico, mostrando algum tipo de local sensível da infraestrutura, alguma base militar, alguma usina de eletricidade, ou se estão mostrando também o tipo de ação do domo de ferro, o sistema de antiaéreo de Israel. Isso porque Israel teme que essas informações sejam usadas pelo Irã para calibrar os mísseis, para mirar em locais sensíveis de Israel. Então esse é o clima em Israel, de muita tensão, de muita apreensão ainda, mesmo com os ataques iranianos. Já são mais de 12 horas sem ataques do Irã. Hoje de manhã, pelo menos 5 mísseis, um deles atingiu uma usina de eletricidade no sul do país, provocou queda de fornecimento, falta de luz numa parte do sul do país,
que, segundo as autoridades, já foi restituído. Durante todo o dia, Israel atacou com bastante força no Irã, atacou pontos sensíveis em Teherã. Segundo a Força Aérea, foi o dia mais intenso de bombardeios em Teherã. Foram símbolos do regime, sedes da polícia interna do Irã, do serviço de espionagem, da Guarda Revolucionária, e também o que a gente vê agora na tela, um drone israelense atingiu os portões da prisão de Erin, que é uma prisão onde estão presos políticos, dissidentes do regime. É uma prisão também condenada pelas organizações de direitos humanos pelo tratamento, a suspeita de tortura, a suspeita de prisões sem julgamento, né? Então, esse é o clima aqui. Israel também atacou em outros locais do Irã, voltou a atacar a usina de Fordo. Segundo a Força Aérea Israelense, foram atacadas as estradas que levam ao local para impedir qualquer tentativa do Irã de mandar soldados ou técnicos para tentar algum tipo de recuperação do lugar. Então, Israel mudou o tom, intensifica os ataques em Teherã, novos alertas em idioma persa feitos pelo exército israelense para a população iraniana de Teherã sair de perto das proximidades dos locais ligados ao governo. Israel, que até agora vinha afirmando que entre os objetivos da guerra não havia o objetivo de derrubar, de mudança de regime, de derrubar o regime dos ayatolás, a partir de agora muda o tom dos ataques contra os símbolos do regime, os símbolos que dão sustentação ao governo iraniano, e muda também as palavras. Se antes Israel não usava esse tipo de descrição, hoje em dia, a partir de hoje, até o chefe do Estado-Maior, o comandante-chefe do Exército, disse que foram atacados alvos que dão sustentação ao regime iraniano, e o ministro da Defesa, Israel Katz, disse que o líder do Irã precisa e vai ser punido. Leandro. Agora, Michel Gavendo, o seu relato aí de correspondente da CNN, como é que está a situação, Gavendo, lá na região norte? A gente sabe que tem havia no... Pessoal, eu estou vendo aqui agora o doido do líder supremo, o Atoilá, né? Atoilá, olha o nome do sujeito, hein? Ele acaba aqui de dar uma declaração, hein? Donald Trump falou que nas próximas horas iria acabar. Os dois países não tinham falado nada ainda, mas o Atoilá, líder supremo do Irã, ele acaba de dar uma declaração e ele joga gasolina, mais gasolina nesse fogo. Eu queria que vocês ajudaram também, eu queria mostrar para você, eu já vou trazer para você essa informação, tá? Graças a vocês, o patriota da Argentina, que vocês ajudaram, tá aí, ó. Suave, hoje é 23 de junho de 2025. Primeiramente, quero agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo por estar vivo aqui, ter um teto para mim ficar, minha caminha ali para me dormir, minhas cobertinhas. E agradecer que eu já tenho o Senhor como um anjo, que é o 4º mês que o Senhor me ajuda através dos anjos inscritos do seu canal. Tá aqui, doutor Marcelo, já comprei as minhas coisinhas de comida, tá aqui, ó. Graças a Deus aqui já tem minha comidinha aqui por mês. Tem muito a agradecer, humildemente, do fundo do meu coração, ao Senhor e os anjos inscritos do seu canal. Quer ver os remédios, pessoal? Quer ver os remédios? Vai mostrar os remédios. Quando a gente fala que é 14, aí, ó, quer ver? Que o Senhor tenha ajudado aqui, né? Em outro país, refugiado. Sem o Senhor, não sei o que seria de nós. Então tá aqui para mostrar para o Senhor. Já paguei meu aluguel também, graças a Deus, mais um mês está garantido. Quero mostrar para o Senhor também e para os seus anjos que eu já comprei a medicação minha, tá aqui, ó. Mostrando para o Senhor os comprimidos. Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá aí, ó, para vocês aí. Tá vendo aí? Vocês ajudaram e foi pago salvar a vida desse homem. Nós salvamos a vida desse homem, tá? Vamos lá? O Irã. Vamos ver aqui o Irã.
Esse cara tá brincando com fogo, né? O Atoy lá tá brincando com fogo, hein? Vambora. Quando houve a retaliação do Irã, como é que foi a movimentação aí na Casa Branca? O que você notou? Ela tá na Casa Branca. Foi variando, Natuza. Boa tarde a você, a Candice, a todos. No começo havia mais um clima de apreensão, porque ninguém sabia se era aquilo ou se vinha mais, se o Irã lançaria novos ataques. Mas depois de um tempo, as autoridades aqui pareciam até felizes, quase em clima de comemoração. Eu até, um momento, diria até de zombaria, chamando a resposta do Irã de fraca. Na hora em que o presidente postou nas redes sociais, eu encontrei a porta-voz da Casa Branca, Karina Leavitt. Eu fui fazer perguntas para ela, ainda sem saber que o presidente tinha soltado essa mensagem, e ela me respondeu que Donald Trump tinha acabado de responder a todas as minhas perguntas. E daí Trump disse que a resposta do Irã foi muito fraca, que dos 14 mísseis disparados, 13 foram derrubados e eles deixaram passar porque estava em uma direção que não representava ameaça. O presidente comemorou que nenhum americano foi morto ou ferido, também ninguém do Catar. Agradeceu ao Irã por ter informado os Estados Unidos com antecedência e disse que espera que agora Teherã possa prosseguir rumo à paz. E depois, em uma outra postagem, o presidente disse: parabéns ao mundo, é hora de paz. A mensagem aqui, Natuza, é que o presidente, isso durante todo, desde dos ataques no sábado, é que o presidente fez um favor ao mundo, que o planeta está mais seguro hoje porque o presidente Trump foi ousado e evitou um conflito nuclear. Autoridades aqui não acreditam em uma guerra de grande escala, e também essa retaliação iraniana de hoje deu às autoridades mais evidência disso, trouxe até certo alívio. Foi uma resposta aos moldes da retaliação iraniana em 2020, após os Estados Unidos matarem o chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, Qassem Soleimani. Naquele momento, o Irã lançou pouco mais de 10 mísseis, muito parecido com agora, contra 2 bases militares que abrigavam tropas americanas no Iraque daquela vez, avisou antes e também nenhum soldado americano foi morto. Agora, apesar desse clima quase de comemoração, Natuza, agora, uma alta autoridade aqui da Casa Branca me disse que tudo depende dos próximos passos do Irã, que todas as opções seguem na mesa. Durante todo o dia, o presidente está se encontrando com o time de segurança nacional e monitorando a situação, de olho, então, nesses próximos passos. Então, a Casa Branca não descarta novas ações, dependendo do que o Irã fizer daqui para frente. Natuza. Então, pessoal, o Irã disse agora que o líder doido do Irã, ele disse aqui, ó, ixi, a Meta acabou de responder também aqui, hein? A Meta acabou de responder aqui o ministro Alexandre de Moraes, e eu tenho as informações, hein? O Gabriela R. 703. Vamos lá, as informações hoje estão bombásticas aqui. O Irã diz que não concorda com o cessar-fogo, apesar de afirmação de Trump ali agora há pouco. Ele diz, então, tá, que não concorda. Então, foi passado para ele algum tipo de condição, mas o Irã disse que não vai concordar e vai continuar atacando. E Donald Trump já manda um recado, né? Então, vocês querem pagar para ver. Só isso. Então, vocês querem pagar para ver. Conta do Instagram é vinculada ao e-mail em nome de Mauro Cid, diz Meta. Dados da Meta enviados ao STF por ordem do ministro Alexandre de Moraes mostram que a conta do Instagram usada por Mauro Cid está vinculada a um e-mail em nome dele, né? A conta é a mesma usada por Cid para negociar ali relação, enfim, né? Eu acho que ele tentou vender essa delação, não? Há 2 semanas, a Veja revelou ali o perfil do @GabrielaR702, né? Diante das revelações, Moraes
mandou a Meta entregar os dados, né? As informações da rede mostram que o e-mail do perfil está em nome, sim, de Mauro Cid, desde o dia 19 de janeiro de 2024. Então, esse foi criado no dia 19 de janeiro, né? Em outro documento, o Google confirmou a existência do mesmo e-mail em nome do Mauro Cid. Mostra que a conta está associada a um número de telefone do Rio de Janeiro e que o dono do e-mail nasceu em 17 de maio de 1979. A minha idade, ó. Mesma data de nascimento de Mauro Cid. 17 de maio de 79. Ué, o Mauro Cid da minha idade? Não sabia, não. Ó, vamos ver aqui, ó. Idade de... Ele se enrolou todo agora, hein? Mauro Cid. Vamos ver a idade dele? É isso mesmo, ó. É isso mesmo. Olha aqui, pessoal. Esse cara tá enrolado, ó. Olha aqui. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Olha a verdade chegando aí, ó. Ó, o dono do e-mail nasceu em 17 de maio de 79. Vocês estão vendo aí? Tá ali, ó. 17 de maio de 79. Ó, a idade do Cid, quer ver? Eu dei um Google agora e coloquei a idade de Cid, ó. Aí, ó. 46 anos, ó. Ó, idade de Cid. Aqui. 17 de maio de 79, ó. 46 anos, 17 de maio de 79 é a idade dele. Então, bate com as informações, então, né? Braga Neto tem 68 anos. Augusto Heleno tem 77 anos. Então, pessoal, o Google acaba de confirmar, então, tá bom? O Google acaba de confirmar que a conta, então, do Gabriela R703 era, sim, do Mauro Cid. Ele vai ser ouvido, né, dentro do prazo de 15 dias, já está correndo esse prazo, e ele poderá voltar para cá. Aliás, ele já deveria ser preso, né? O Moraes, com esses dados em mãos agora, tendo a prova que o advogado estava certo, né? O Moraes, ele já poderia expedir essa noite já o mandado de prisão contra o Mauro Cid, né? Por ele ter mentido na audiência. E acredito que deva fazer isso. Ou, o dia que ele for depor, ele será preso novamente, que ele já aconteceu isso com ele, né? Então tá aí. Chegou, então, as informações da Meta. Um abraço, fica com Deus, curta, compartilha, se inscreve nesse canal.